Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete Gasola, o canal mais claro e direto do YouTube. E hoje eu estou trazendo um assunto que é com certeza de muita importância, um assunto que eu acredito que todos vocês que estão assistindo querem saber. Hoje eu vou falar sobre formas de como poder trabalhar legalmente no Canadá. Algumas formas mais fáceis, outras mais difíceis, algumas mais vantajosas e outras nem tanto, mas uma coisa é certa, eu serei claro, direto e honesto nas informações. Portanto, esteja preparado para a realidade. Então, se você for uma pessoa interessada e que não fica de mimimi, você vai sair desse vídeo com não uma, nem duas, mas com 7 maneiras de trabalhar legalmente no Canadá. Como o assunto é importantíssimo, esse vídeo será um pouco mais longo do que o normal, então tenha certeza de que está confortável aí, que já está inscrito no canal com o sininho de notificação ativado, pega o dedo, pode ser o dedão mesmo, e dá um like aí no vídeo. Agora, com a cabeça livre e com a atenção focada, vamos ao que interessa. Maneira número 1 de trabalhar legalmente no Canadá: aplicando para uma vaga diretamente do Brasil e conseguindo passar pelo LMIA. Atenção, eu vou explicar de maneira simples o que é esse tal de LMIA. O empregador que quer te contratar terá que deixar a vaga em divulgação pelo menos 4 semanas antes de avisar para o governo que quer você. E o empregador ele é obrigado a provar que usou pelo menos 2 outros métodos de recrutamento, além de ter publicado um anúncio no banco de trabalho canadense. Após isso, ele terá que passar uma relação para o governo de quantos canadenses ou residentes permanentes se inscreveram para a posição, quantos deles foram entrevistados e por que nenhum deles foi contratado. Ou seja, se o empregador se interessar por você, ele terá que provar para o governo que não existe nenhum canadense ou residente permanente apto a ocupar essa vaga. E esse processo não é de graça para a empresa. Ela paga para o governo simplesmente para tentar te contratar. Com tudo isso, acho que é óbvio saber que não é qualquer pessoa que consegue uma oportunidade dessas. Você deve ser fluente em inglês ou francês, ter um nível alto de educação, um currículo excelente e muito provavelmente deve ter um conhecimento muito bom em algo específico que a vaga pede. Aqui nesse canal você escuta a realidade. Se você não possui algum desses pontos, qualquer um que eu citei, as chances de conseguir trabalhar por essa maneira, número 1, é 0. Mas se você preenche essas características, pode procurar vagas pela internet, como utilizando o site LinkedIn, por exemplo. E toda essa explicação também serve para as pessoas que acham que se um amigo tem uma empresa no Canadá e disse que irá contratá-lo, seus problemas estão resolvidos. Se você não tiver o perfil pessoal e profissional que eu falei, não irá funcionar. Maneira número 2 de trabalhar legalmente no Canadá: aplicando diretamente para os programas de imigração. Existem programas de imigração que, se você já estiver qualificado para concorrer, você pode aplicar diretamente do Brasil, mesmo que nunca tenha estado no Canadá. O mais famoso deles é o processo federal Express Entry, onde, por meio das tuas qualificações pessoais e profissionais, você somará pontos suficientes para imigrar. E quais as chances de você conseguir essa pontuação direto do Brasil? Se liga no perfil ideal. Você tem menos de 30 anos, possui 2 formações no mínimo, sendo que uma delas tem no mínimo 3 anos de duração, ou a quantidade equivalente em horas. Você possui no mínimo 3 anos de trabalho exercendo a mesma posição. Você obviamente deve ter fluente a língua inglesa. E atenção, não é meia boca, é fluência, inglês avançado. E se além do inglês falar francês também, melhor ainda. E além de tudo isso, se você tiver pais ou tios que já estejam no Canadá, já sejam residentes, perfeito.
E se você for casado, além de tudo isso que você deve ter, o seu cônjuge também deve ter no mínimo 2 formações em inglês fluente. Passando pelo processo e recebendo o status de residente permanente, você já pode trabalhar livremente no país para sempre. Maneira número 3 de trabalhar legalmente no Canadá: estudando em colégio privado ou público. Se você já acompanha o meu canal, você sabe que sempre digo, inclusive é o assunto principal do meu primeiro vídeo sobre morar e trabalhar no Canadá, que estudar em um college é a maneira mais fácil de trabalhar legalmente no Canadá. Você pode ter apenas ensino médio, não precisa ter inglês muito avançado, com um pré-avançado já dá, e se for para o curso específico de Customer Service no college privado, até com inglês pré-intermediário já é possível. E não importa se você já trabalhou ou não no Brasil. Mas antes que os comentaristas do óbvio venham falar algo, claro que você deve ter condições financeiras para arcar com um curso e com o custo de vida no Canadá no teu começo no país. Eu já fui bem claro e direto quanto a isso em vídeos do canal. Mas não custa lembrar, o ensino superior no Canadá é pago. O público do college não significa grátis e é óbvio que você precisa de dinheiro para bancar. Então você pode ter 2 decisões quanto a essa informação. Ou reclamar do óbvio que para pagar pelo ensino, comer, beber, morar, viver, precisa de dinheiro, ou se planejar e dar o sangue para conseguir atingir o objetivo, se esse for o teu sonho. Para saber os valores, pré-requisitos, colleges que existem e cursos oferecidos, assista aos vídeos da minha playlist Morar e Trabalhar no Canadá. No final desse vídeo aqui, eu deixarei aqui do lado o link para essa playlist. Tenho certeza que as informações que você irá encontrar são extremamente importantes. Então, estudando em um college privado ou público, com o teu visto de estudante, você terá direito a trabalhar 20 horas por semana durante os estudos. E no caso do college público, você terá direito a trabalhar 40 horas por semana durante as tuas férias. Maneira número 4 de trabalhar legalmente no Canadá: ser casado com alguém que estuda em college público ou privado em Quebec. Se o seu marido ou esposa estiver estudando em um college público ou privado, no caso da província de Quebec apenas, além dele ou dela ter direito a trabalhar 20 horas por semana, você terá direito ao visto de trabalho aberto, que te permite trabalhar full-time. Então, apesar de sair um pouco mais caro para ir casado para o Canadá, o retorno financeiro será bem maior, pois os dois poderão estar trabalhando. Maneira número 5 de trabalhar legalmente no Canadá: PGWP, que é o visto de trabalho após a tua graduação. Estudando em um college público ou privado na província de Quebec apenas, você terá direito a pedir o PGWP, que é um visto de trabalho full-time pós-formação no college. Se o teu curso for de 1 ano, você pode receber o PGWP de 1 ano. Se o teu curso for de 2 anos ou mais, você pode receber o PGWP de 3 anos. Ou seja, se você fizer um curso de 2 anos, já são no mínimo 5 anos de trabalho legal no Canadá. E durante esse tempo, se já chegar a pontuação necessária para o Express Entry, você pode aplicar para o processo de imigração. Importante ressaltar que se você for casado, o teu cônjuge terá direito a estender o visto de trabalho aberto por todo o período do teu PGWP. Maneira número 6 de trabalhar legalmente no Canadá: Work Holiday Visa, que é um visto temporário de trabalho. Apesar de dizerem que nós brasileiros não temos direito a esse visto de trabalho, existe sim uma maneira de consegui-lo. O Canadá libera por ano uma quantidade limitada desses vistos para o Brasil. Porém, apenas uma agência no Brasil inteiro pode fornecer esse visto para a população. No caso de algumas nacionalidades, esse visto é liberado para quem quiser. Basta aplicar diretamente no site do Canadá. Na América Latina, apenas os chilenos e os mexicanos têm esse direito. E a taxa para eles aplicarem para esse visto é bem baixa.
Já no caso do Brasil, essa agência tem direito de criar uma regra própria para fornecer esse visto de trabalho, que tem duração de 1 ano. E aí o que a agência faz? Exige que o aplicante estude no mínimo 4 meses de inglês, não importa se ela já domina o idioma, a um preço de quase $8.000. E esse período de inglês é descontado do tempo de trabalho que o estudante teria. Ou seja, contratando esse visto por essa agência, a pessoa é obrigada a estudar 4 meses de inglês por esse valor aí que eu falei e só poderá trabalhar durante os próximos 8 meses. Após acabar os 12 meses no Canadá, você tem que sair do país ou contratar um college para poder ficar. E sabe como que a agência vende esse programa? Dizendo que durante o período de visto de trabalho, se a pessoa conseguir uma oferta de trabalho não temporário, ela poderá ficar no país. Você está vendo o motivo do meu canal? Você está vendo por que se você for inscrito aqui, você terá acesso a informações importantes e de qualidade que farão você ficar esperto? Pois apesar dessa agência não estar mentindo quando ela diz que se uma empresa quiser te contratar em definitivo, você ficará no país, eu te expliquei logo no ponto 1 desse vídeo quais são as chances de isso acontecer. A única vantagem verdadeira desse visto é que a pessoa não precisa falar nada de inglês para consegui-lo, basta pagar. Porém, quanto pior o nível de inglês, pior será o emprego que a pessoa irá conseguir. E aí as chances de uma empresa querer contratar essa pessoa em definitivo é 0. E embora você possa trabalhar full time durante os 8 meses após esse tempo de inglês, minha opinião pessoal é que não vale nem um pouco a pena. Pois se você der um gás no inglês no Brasil, chegar num nível bom, já com $8.300 você consegue contratar um college privado noturno e ter direito a trabalho por 2 anos, que ainda que no primeiro ano seja part-time, você terá mais tempo para juntar dinheiro e pensar no teu próximo passo no Canadá. Maneira número 7 de trabalhar legalmente no Canadá: casando com um canadense ou com algum residente permanente. Fácil, né? Na época que eu trabalhei na agência canadense, muitos brasileiros e brasileiras apareciam com essa solução mágica. Pra que eu vou gastar com estudo? Eu namoro um canadense, aí eu caso e tá tudo resolvido. Bom, claro que funciona, mas não pense que é tão simples. O Canadá, assim como os Estados Unidos, sabe que tem muita gente que acaba tentando dar golpe, muitas vezes até pagando para um nativo casar com ele. Então, esse esquema dessas pessoas prejudica as pessoas honestas, que de fato irão casar por amor e que, como bônus, receberão a residência permanente. Então, depois de casar com um canadense ou residente permanente e aplicar para a sua residência, o governo exige comprovação da união, com fotos, documentos, conta conjunta e etc. Indício que comprovam que o casal se ama e está junto faz um tempo bom e que realmente levam uma vida a 2. E esse processo de validação da sua residência pode levar até 2 anos. E você não pode trabalhar durante esse período. Então, se a sua ideia é casar e aí ter direito ao visto, seja por amor ou por interesse, procure nos grupos de Facebook posts de pessoas que casaram com canadenses ou residentes permanentes, porque elas podem relatar melhor como é o processo. Mas sim, eu deixei essa maneira por último, pois em relação a investimento e nível de inglês é a maneira menos custosa. Esse foi então o vídeo de hoje. Calma, não fecha. Aqui do lado você tem a playlist que comentei nesse vídeo. Assista! E eu espero de coração que você tenha curtido o assunto e que, se não for inscrito do canal, o que você está fazendo? Se inscreve e assina o sininho. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço!